Presos numa das minas de carvão mais profundas do mundo, abandonados por muitos como mortos, uns poucos sobreviventes esperavam na escuridão e no desespero. Nenhuma das pessoas que moram em Spring Hill, província da Nova Escócia, no Canadá, esquecerá jamais daquele dia fatídico. Era uma quinta-feira, dia 23 de outubro de 1958. Era uma bela tarde ensolarada de outono quando os 174 homens designados para trabalhar no turno das 3 da tarde até as 11 da noite na mina número 2, situada nos arredores da cidade, vestiam suas roupas de mineiro e muitos deles seguiam resmungando um pouco por serem obrigados a descer para as minas num dia tão bonito. Depois de entrarem na cabina das lâmpadas, onde cada homem recebeu uma lâmpada de segurança fechada, com bateria carregada que daria luz por pelo menos 10 horas. Depois de encherem suas latas de água, os homens se dirigiram para os trenzinhos, puxados por cabo. Pequenos vagões, baixos de madeira, engatados um no outro. O que ia acontecer a estes 174 homens é algo que marcaria todas as pessoas. A quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Uma história de perseverança, fé, coragem e persistência. Rindo, fazendo piadas, cantando, eles iam se acomodando ao trenzinho, que se pôs em movimento pelos trilhos em declive, no meio metro de largura que conduzia à mina número 2. Essa mina de carvão, arrendada pela Cumberland Highway e a Coal, era uma das mais profundas do mundo. Descia acompanhando um veio de carvão betuminoso. Lembram-se do carvão que causou todo aquele nevoeiro em Londres no vídeo que eu coloquei na semana passada? Pois é o mesmo tipo de carvão. Um veio é um segmento como se fosse uma linha com um determinado mineral, penetrando 4.450 metros nas entranhas da Terra e atingindo em sua profundidade vertical 1.320 metros. Levando em consideração que um campo de futebol oficial tem no mínimo 90 metros, isso daria uma distância de quase 15 campos de futebol alinhados um ao outro na vertical. À medida que o trenzinho descia, a temperatura aumentava e o ar tornava-se mais úmido. No declive principal, 2.380 metros abaixo, os homens transferiram-se para um segundo trem. Grupos de homens desceram nos níveis, as avenidas que conduziam do declive à face de carvão, de 3.960 a 4.200 metros, seguindo a pé uns 300 metros até a parede, a área onde o veio de carvão estava sendo trabalhado. Dentro em pouco, estavam atacando o carvão duro com brocas de ar comprimido, arremessando-os para as caçambas de transporte. Às 8 da noite, a atividade na cidade, assim como na mina, era normal. O prefeito Ralph D. Roy dava início a uma reunião no Conselho Municipal. Estava em ação um certo número de grupos sociais da igreja, outras reuniões acabavam de ser encerradas e as donas de casa tinham posto as crianças mais novas na cama e preparavam-se para assistir televisão. Foi exatamente 5 minutos depois que um violento abalo, uma espécie de terremoto subterrâneo, rompeu através da mina número 2. Os abalos são fenômenos relacionados com a mineração profunda e geralmente atribuídos à mudança de pressões subterrâneas, resultantes de escavações artificiais. Esse abalo percorreu o veio que estava sendo escavado desde o nível 3.840 metros para baixo, até o nível 4.200 metros. Os pisos por onde eles passaram ergueram-se para os tetos, torcendo os trilhos de aço como se fossem grampos de papel, achatando os carros de aço para transporte do carvão e estraçalhando as vigas de madeira de lei usadas para sustentar os tetos. Com enorme força, ele sacudiu todos os edifícios de Spring Hill e foi registrado por um sismógrafo na Universidade de Halifax, a 110 quilômetros de distância.
Quando cessou, tinha matado 75 homens e destruído uma das maiores minas de carvão do Canadá. Em alguns lugares, porém, dentro da mina, o abalo deixou de erguer os pavimentos do chão até a altura máxima, deixando cavidades onde alguns homens poderiam sobreviver. Solange Madison, que se encontrava em sua casa com sua filha de 14 anos, saltou da cadeira. "Meu Deus!", exclamou. "Um abalo! E seu pai está lá embaixo." O prefeito Gilroy e os 5 vereadores que se encontravam na prefeitura correram para a porta. Ele disse mais tarde que naquele momento ele já sabia que era algo pior de qualquer coisa que ele já tinha visto. Em toda a cidade, as portas se abriram, silhuetas de adultos e crianças surgiram contra a luz, e depois começou a corrida pelas ruas em direção à mina. George Calder, o gerente da mina que estava entrando na cozinha quando sentiu o abalo em sua casa, e imediatamente correu para o telefone. Escutou em resposta do capataz da superfície que não sabiam o que estava acontecendo e que os telefones não estavam funcionando no nível 2.380 metros para baixo. Calder, que trabalhou como mineiro durante muitos anos, correu para a rua. Em sua mente só tinha uma ideia fixa: entrar na mina e resgatar quantos homens vivos fosse possível. Esse não foi o primeiro desastre em Spring Hill. Em 1891, uma explosão havia matado 125 mineiros. Outra explosão matou 39 homens em 1956. Desde 1881, tinham sido mortos uns 180 homens em pequenas explosões, quedas de rochas e abalos. Não havia acontecido nada que pudesse indicar que um abalo de maiores proporções aconteceria naquele mês de outubro. Nos últimos meses, a mina número 2 tinha sofrido pequenos abalos de semanas em semanas, derrubando carvão da face do veio. Mas, ao mesmo tempo, a mina tinha sido planejada de acordo com os mais modernos conhecimentos de engenharia de minas e era inspecionada regularmente por peritos especializados do governo. Contudo, muitos dos mineiros andavam preocupados. Um deles, Theodore Michniak, um veterano dos poços desde 1919, diz que tinha uma sensação de medo toda vez que descia e que achava a mina funda demais. Larry Ledbetter, de 22 anos, que só tinha recebido sua licença de mineiro no ano anterior, toda vez que sentia um pequeno abalo, ficava com a boca seca e surpreendia-se respirando com dificuldade. Apesar de tudo, esses mineiros de Spring Hill, em sua maioria de origem escocesa, inglesa, irlandesa e francesa, tinham um profundo apego à sua cidade e ao seu trabalho. Como os seus pais, que também eram mineiros, nasceram e se criaram em Spring Hill, cidade de casas esparsas na montanha, fundada em 1790, e esperavam continuar lá. 70% deles possuíam casa própria lá, automóvel à porta e aparelho de televisão na sala. E embora seu trabalho fosse sujo e perigoso, sentiam que aquilo ali os ligava de certa forma. Quando estava na superfície, George Kempt dizia que sentia falta da camaradagem que tinham nos poços. Não havia rivalidades nem classes lá embaixo, dependiam uns dos outros e numa crise o primeiro impulso era ajudar o companheiro, mesmo que significasse 50% de probabilidade de se ferirem também. Momentos antes do violento e convulsivo abalo sacudir a mina número 2, George Kempt tinha ido até a parede, perto da junção do nível 3.960 metros, para consertar uma caçamba da correia transportadora. Disse ele que de repente o pavimento pareceu explodir. Tudo em volta voou com uma terrível impetuosidade num ruído de vento. Ao mesmo tempo, na mesma área, Joey MacDonald, de 38 anos, porém grisalho e parecendo mais velho do que isso, ele já havia sofrido um grave envenenamento pelo gás na explosão de 1956. Ele estava escavando carvão quando a face do carvão veio contra ele e o piso saltou 2 metros para cima. MacDonald caiu com uma caçamba de carvão em cima das suas pernas. Tateou para ver se encontrava sua lâmpada e tentou se levantar.
A perna, quebrada em 3 lugares, não o aguentou. Depois, iluminou o local com uma lâmpada e viu entulhado de carvão e rochas no lugar onde estavam 7 dos seus companheiros trabalhando ao seu lado momentos antes. Ele só conseguiu soltar um grito. 12 metros acima, junto à parede, Eldred Loader ia dizendo qualquer coisa a Harold Brine quando foi arremessado para o ar. Voou ao teto e foi cair com violência entre as pedras no meio de uma sufocante poeira de carvão. Ted Michiniak estava apoiado a pá, esperando um carro de carvão. Foi empurrado quando deu por si e estava no chão. O ombro esquerdo doía muito. Começou a ouvir um ruído perturbador no ouvido. Quando levou a mão a ele, estava escorrendo muito sangue. Hugh Guthrow estava com a picareta erguida acima da cabeça quando o abalo lhe deu um tremendo pontapé, fazendo-o deslizar para debaixo das caçambas da correia transportadora. Fred Hunter não ouviu um único som. De repente estava cuspindo carvão e tentando afastar uma grande parede de cima das pernas e perguntando a si mesmo quantos homens ao seu redor ainda estariam com vida. Na superfície, a primeira ordem do gerente George Calder foi ordenar que fossem desobstruídos os túneis da mina, o que significava que os carros teriam que ser puxados para cima e substituídos por vagonetes de passageiros antes que a turma de salvamento pudesse descer. Entretanto, das centenas de pessoas que se ofereceram, Calder escolheu 20 homens para formar a primeira turma de socorro, incluindo 7 funcionários da mina, do sindicato e do governo. A área em torno da mina foi isolada para impedir que fossem perturbadas as ações de salvamento. Um pouco afastada do cordão de isolamento havia uma multidão crescente de gente da cidade, uns silenciosos, outros chorando baixinho. Os refletores instalados acentuavam rostos cheios de esperança e temores. No All Saints Hospital faziam preparativos de emergência e todos os médicos foram postos de prontidão. Harold Gordon, gerente-geral das operações carvoeiras da matriz de Cumberland, a Dominion Steel & Co. Corp., partiu de automóvel de Sydney a 425 km de distância e corria para Spring Hill. De outras minas de Nova Escócia tinham partido para o local do desastre turmas de Dragermen. São mineiros especialmente treinados para realizar trabalhos de salvamento em fortes concentrações de gás. Às 8h40, George Calder e sua turma penetraram na mina número 2, parando ao longo do caminho para trocar palavras com os sobreviventes que subiam a ladeira aturdidos. Tentaram entrar no nível 3.960 e 4.080 metros, mas encontraram ambos bloqueados pelo metano, um gás que se desprende do carvão. No nível 4.200 metros, o gás era menos denso. Entraram por ali, avançando com êxito, tateando pouco a pouco por uns 200 metros. Depois, toparam com uma muralha de destroços, pavimentos, trilhos, maquinaria, tudo destruído. Com picaretas, pás, alavancas e até mesmo só com as mãos, o grupo abriu um caminho através do entulho. Atrás deles, o Dr. Arnold Burden, que tinha trabalhado nas minas para pagar o seu curso de medicina, examinava e tratava os feridos. Pelas 10 horas da noite, os vagonetes, puxados pelo cabo, tinham levado para fora todos os homens do turno das 3 horas que estavam em condições de deixar a mina, e tinham introduzido no interior uns 100 mineiros locais e os Dragermen para dar início à penosa busca dos sobreviventes que estavam soterrados. 3 horas e meia depois do abalo, Manson Harrison, mineiro e presidente do sindicato mineiro local, conduziu a primeira equipe de salvamento que, após um trabalho insano, abriu passagem até 12 homens no nível 4.200. A 1h35 da madrugada, outra equipe de salvamento salvou mais 11 mineiros no nível 4.080 metros e, pelas 4 da manhã, libertou mais 3 pessoas. Antes do amanhecer de sexta-feira, uma manhã sombria e chuvosa, tinham sido salvos no total 80 homens,
mas 94 estavam ainda desaparecidos ou sem vida. As turmas de mineiros e draggermen trabalhavam incessantemente em turnos a toda velocidade para abrir passagem através dos vários níveis atulhados. Irmãos procuravam por irmãos, pais procuravam por seus filhos, e mineiros que tinham escapado ilesos suplicavam que os deixassem voltar lá embaixo para procurar os seus amigos e os seus companheiros de trabalho. A tarefa era brutal. Foi proibido o equipamento elétrico para evitar uma possível explosão de gás. Os homens trabalhavam de barriga, de joelhos, com pás e picareta sem cabo para abrir um corredor de 1 metro de altura e largura que desce para os ombros de um homem. Quando procuravam esticar os músculos doloridos, batiam violentamente com as costas e os ombros contra pontas de pedras salientes. Onde as bolsas de gás eram muito concentradas, tinham de ser abandonados os equipamentos de metal para evitar fagulhas. Ali, os homens trabalhavam apenas com as mãos e com os cabos das picaretas pontiagudos. Com as pedras de carvão que iam retirando, enchiam baldes que eram passados de homem para homem até para fora do túnel. Algumas vezes, os trabalhadores tiveram ataques de soluço por puro esgotamento. O avanço era dolorosamente lento, algumas vezes menos de 3 metros no passar de 8 horas. Os poços continuavam a reverberar de tempos em tempos. Havia perigo iminente de outros abalos, do túnel desabar, de uma forte contaminação de gás. Tudo isso ameaçava os salvadores, mas ninguém dava atenção a isso. A tarefa tinha que ser feita. Era preciso verificar o que tinha acontecido com cada um dos homens que estavam soterrados no fundo da mina. Ao meio-dia da sexta-feira, o gerente Harold Gordon saiu da mina e com lágrimas nos olhos anunciava que havia pouquíssimas esperanças para os mineiros que ainda estavam desaparecidos. Foram, porém, poucas as pessoas na multidão que aguardava lá fora, ensopados pela chuva, que aceitaram essas palavras como verdade e os fizessem voltar para suas casas. Ficaram lá em silêncio. As esposas olhavam interrogativamente para o prefeito de Roy, que disse: "Precisamos orar." No domingo, 3 dias depois do abalo, os funcionários da mina se convenceram de que todos que ainda não haviam sido encontrados estavam mortos. Mas Johnny Calder, mecânico-chefe da mina e irmão do gerente, pensava diferente e disse ao irmão: "Eu tenho certeza que vamos encontrar homens vivos, eu sinto, eu sei." Nas casas dos mineiros desaparecidos, o sentimento ia do mais absoluto desespero a uma trêmula esperança. Margaret Guttrow, incapaz de comer ou dormir, andava de uma casa para outra dos vizinhos agitadamente e de vez em quando ia até a mina e ficava esperando junto com as outras mulheres. Quando chegou a segunda-feira, ela já havia se convencido que Hugh não sairia vivo da mina, disse aos seus 2 filhos que ele estava morto e já começou a tomar as providências do funeral. Chegou até a desocupar parte da sala para dar lugar ao caixão. De um outro lado, Margaret Kempt, que sentia em seu coração que Goarly estava bem, deixava as luzes de casa acesas durante a noite. Para ela, não parecia certo apagar as luzes quando se estava esperando a volta de alguém. Oscilando entre a esperança e desesperança, Solange Madison lembrava-se de histórias de acidentes das minas que seu pai costumava contar, de como um homem foi morto e outro que estava ao seu lado não sofreu sequer um arranhão. Ela ficava se perguntando, nesse caso, qual dos dois teria sido o destino de seu marido Bowles. E aí? Será que ainda tinha vida no fundo dessa mina? Agora nós vamos para o outro lado dessa mesma história. Vamos um pouco abaixo da superfície da Terra e conhecer a fundo o que realmente aconteceu a alguns desses bravos homens. Mas antes, agora é um bom momento para você que ainda não é inscrito clicar aí no botão vermelho
para apoiar o meu canal e continuar acompanhando nossas histórias. Comente o que você está achando da história de hoje e se já a conhecia. Deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai curtir o meu trabalho. O seu apoio é extremamente importante para a continuidade desse canal. Então vamos lá para o outro lado da moeda dessa catástrofe. Sepultados a quase 1.500 metros abaixo da superfície, Bose Madison teve a lâmpada arrancada de seu capacete feita em pedaços. A princípio ficou sentado no mesmo lugar, aturdido e perplexo. Quando passou um tempo, escutou Larry Ledbetter preso num cubículo de rochas desmoronadas, gritando: "Socorro, meu Deus, não me abandone!" Viu Gourley Kempt arrastar-se para Ledbetter, iluminou uma abertura de 2 metros e perguntou ao amigo se estava ferido. Ledbetter negou. Kempt disse-lhe então que saísse, mas ele estava paralisado de terror. A fim de acalmá-lo e controlar o seu medo, Kempt disse para que ele ficasse ali então, e foi se arrastando para fora. E deu certo. Dentre alguns segundos, Ledbetter o seguiu se arrastando também para fora do buraco. Depois, Bose descobriu Caleb Rushton e Levi Miley a pouca distância dali. 20 metros abaixo deles, Joey MacDonald berrava por socorro e eles se arrastaram no espaço de 9 metros por cima do entulho até um lugar seguro. Levaram nisso cerca de 1 hora. A dor na perna de Joey era pulsante, os ossos faziam um ruído como o esmagar de vidro quando tocavam a perna com as mãos, e ela já estava começando a ficar preta devido a uma hemorragia interna. A poucos metros dele estava Ted Michiniak sofrendo terrivelmente com o ombro que estava deslocado e com as costelas feridas. Ele amarrou o braço esquerdo ao corpo com seu cinto. Após a busca angustiante de vivos e mortos, eles chegaram à conclusão que estavam em 12 sobreviventes, sendo eles Bryne, Guthrie, Holloway, Hunter, Kempt, Ledbetter, Lauder, MacDonald, Madison, Michiniak, Miley e Rushton. Conversavam sobre o que deveriam fazer a seguir. Michiniak, que estava muito machucado, ficou com MacDonald, enquanto os outros foram procurar por uma saída. Ele ainda aconselhou que ficassem com as cabeças baixas por conta do gás. Os 10 homens se dividiram em 3 grupos, um para baixo, o outro para cima e um no mesmo nível. Lauder seguiu para cima à frente de Rushton e Bryne, passando por cima do entulho, arranhando-lhe as mãos e os joelhos, e quando tinham alcançado 12 metros, Lauder topou com uma bolsa de gás que fez ele cair como se tivesse levado uma pancada na cabeça. Seus 2 companheiros o arrastaram para trás e logo depois Bryne caiu também. Os outros 2 grupos não tiveram melhor êxito. Trabalhando de joelhos e de barriga, eles cavaram uma passagem ao redor do equipamento destruído e esbarraram com um muro impenetrável de rochas desmoronadas. Pelo amanhecer de sexta-feira, Kempt tinha uma única lâmpada com alguma energia e chegou à conclusão que teriam que retirar as baterias dos que não sobreviveram. Quando encontraram um falecido, Lauder não foi capaz de executar a tarefa. O homem em questão era o seu companheiro de janta todos os dias. Kempt então retirou e disse a Lauder que certamente ele ia querer ajudar. Kempt ia economizando a bateria, acendendo só meio segundo de cada vez. A água começava a se tornar um problema. Durante os primeiros momentos, eles, sem pensar muito bem, tinham bebido muito mais água do que deveriam. Saíram então à caça das latas de águas dos homens caídos e até a noite de sexta conseguiram juntar 2 litros e ficou sob a responsabilidade de Kempt de racioná-la. A cada 4 horas, eles iam medindo pelo relógio de Rushton, cada homem recebia aproximadamente 15 ml de água e os homens se revezavam para levar para MacDonald e Michiniak. Demoravam nisso 15 minutos numa jornada por cima dos entulhos ásperos. No sábado à noite, a lâmpada de Kempt emitiu o último clarão
de luz e eles mergulharam nas trevas. Espalharam-se em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Loader tinha a cabeça apoiada nos braços, seu espírito submerso profundamente na frustração e medo. Mas levantou a cabeça e insistiu com os companheiros que precisavam continuar e sair dali. Do contrário, só os encontrariam quando acabassem de abrir o caminho pela mina e ali seria tarde demais. Kempt disse desanimado que era inútil continuar cavando, afinal estavam ficando sem água, exaustos e como eles estavam vindo, era melhor só esperar. Quando Brian questionou o que fariam com a sede, Kempt respondeu que teriam que beber a própria urina. Os outros começaram a rir, até se tocarem que Kempt não estava brincando. Se tocaram, enfim, de sua real situação, a de que estavam a 1.500 metros abaixo da superfície da terra, não tinham comida, água somente para molhar os lábios por mais um dia, e a morte os cercava de todos os lados. Não podiam escapar ao terrível cheiro de carne em decomposição, e diante deles se erguia a perspectiva de seu próprio fim, lento e torturante. Caleb Rushton pôs-se a cantarolar. Miley disse: "Vamos cantar uma canção?" E ele começou um hino. E antes de terminar de cantar, o grupo tinha se colocado em uma oração silenciosa. E uns dois tentavam reprimir os soluços. Todos eles se tratavam de homens muito religiosos. Leadbetter disse com uma voz sufocada que seu avô havia morrido naquela mina há 35 anos e que agora seria ele e que seu filho de 2 anos não se lembraria que teve pai. Seus companheiros tentaram o animar e ele chorou até se sentir aliviado. E o tranquilizaram, dizendo que certamente centenas de companheiros estavam tentando chegar ali para salvá-los, que era só uma questão de tempo e isso se tornou uma regra no grupo. Se a angústia batesse muito forte em alguém, iam parar para ouvi-lo desabafar e se consolarem, para não se perderem em desespero. E assim, um deu força para o outro o tempo todo. Loader se queixou tanto que não estavam fazendo nada que os homens decidiram se revezar batendo nas caçambas para fazerem som. Kempt havia encontrado um cano de 6 polegadas quebrado em suas explorações que se projetava para fora do entulho, a uns 6 metros de distância de onde eles estavam. Então, passaram a se arrastar periodicamente até lá e batiam no cano 13 vezes para indicar que havia vida no nível 13.000 pés, 3.960 metros. Era uma tarefa detestada, pois a área era limitada e qualquer movimento poderia fazer uma rocha de carvão esmagar ou emparedar um deles. Durante os intervalos, eles ficavam à escuta para ver se ouviam gente se aproximando. Algumas vezes ouviam batidas ou pisadas subindo e descendo junto à parede. Cada ruído fazia seus corações saltarem de esperança. Ou estariam apenas imaginando que ouviam pancadas e vozes. Numa ocasião, Rushton julgou ter ouvido um fraco olá vindo do alto. Junto da parede, cutucou Brian, perguntando se ele tinha ouvido. Eles avançaram uns 45 metros em direção ao som. Ficaram imóveis, apurando o ouvido novamente. Brian gritou por socorro várias vezes. Quando ficou exausto, Rushton passou a gritar, até sentir a garganta dilacerar, mas não houve resposta. No domingo pela manhã, Rushton aproximou o mostrador do rosto e disse: "Daqui a pouco são 7 horas. Devem estar se preparando para ir para a igreja." Sem mais nenhuma palavra, todos começaram a rezar. Joey MacDonald rezava continuamente, usando o dorso dos dedos como rosário. Sua perna já estava o dobro do tamanho normal pelo inchaço, sangrava e suportar a sede para ele era muito mais difícil do que para os outros. A meio metro de distância estava Michiniak, com o ombro deslocado e pressionando os nervos. Ele e MacDonald haviam tentado seguir a sugestão de Kempt de beber a própria urina, mas não conseguiram tolerar o líquido. Por fim, misturaram com pó de carvão e casca de abeto do madeiramento e deu resultado. Embora ninguém tivesse se dado conta, e nem ele mesmo, Fred Hunter era o mais ferido de todos.
Uma leve concussão o fez esquecer o mal causado pela pedra que havia caído sob sua coxa. Havia formado um coágulo que estava obstruindo a circulação. Isso produziu uma necrose, que posteriormente fez com que ele perdesse essa perna. Os homens tentavam aliviar a dor com massagens, mas não adiantava muito, e volta e meia eles soltavam um grito. Aquilo os enchia de terror. Miley se mostrava mais sensível que os outros ao gás metano. A partir da terça-feira de manhã, ele sacudia a cabeça tentando afastar as luzes e clarões que estava enxergando. E não tardou para que os outros também começassem a ver clarões de relâmpago. Madison passou a ficar psicótico se tinha ou não pago a última parcela do seguro e se seria possível, sua esposa, no caso dele não sobreviver, capaz de se manter com aquele dinheiro. A falta de água tinha feito sua língua inchar e, para escapar do tormento, ele passou a falar tudo o que vinha à cabeça. Arremesso de dardos, caça, hóquei. Dentro em pouco, todos falavam como se dali a uma hora fossem sair para uma caçada. Então Loader começou a pensar na família, em jogar beisebol com seu filho de 10 anos, Bob. Ele tinha talento para lançador e Loader esperava que sua mulher o encorajasse a praticar. Tentou adormecer, mas estava quente e ele se preocupava com o gás, que era uma das outras coisas que poderia ceifar a vida de um deles sem que o outro percebesse. Brian, ao seu lado, não se mexia há muito tempo. Ele então resolveu sacudi-lo e ele respondeu: "Estou vivo." Estava pensando como seria um bife suculento. Loader o advertiu que não deveria pensar nisso. Vamos pensar em como sair daqui. Mas Brian já acreditava que não adiantava mais. Loader se irritou, dizendo: podemos desistir e ficar aqui parados, morrer como ratazanas? Alguém tem que continuar batendo naquele cano de ar. Loader levantou-se, mas Kempt e Brian prontificaram-se a ir, arrastando por cima do entulho. Detiveram-se com a cabeça perto do cano. Kempt aproximou o ouvido da abertura. Acho que estou ouvindo vozes. Aspirou profundamente e com toda a força que tinha gritou: "Olá!" E após um silêncio, ouviu um olá de volta. E depois de novo: "Olá!" Kempt estava aturdido, só compreendeu que estava chorando quando as lágrimas chegaram aos lábios. Brian chorava e sorria ao mesmo tempo, começou a gritar: "Acordem, rapazes!" Berraram eles: "Acordem!" E eles nos acharam. No nível 3.960 metros, a turma de socorro avançava pouco através do entulho, de modo que o gerente George Calder decidiu abrir, em vez disso, um túnel paralelo através do carvão sólido. À medida que os mineiros avançavam através do carvão, era preciso ir estendendo um cano junto com eles. Tinham avançado pouco mais de 200 metros quando um dos homens bateu num cano de ar de 6 polegadas e ali, mais ou menos 22 metros de distância na outra extremidade do cano, estava Kempt e Brian. Calder imediatamente chamou o engenheiro de ventilação, Blair Phillips, e disse que examinasse o cano, e ele respondeu: "Se for bom, podemos usá-lo para respirar." No momento em que Phillips acabava de arrolhar a garrafa com a amostra de ar e recuava para analisar o seu conteúdo, ouviu o grito de Kempt. Parou emocionado e cheio de alegria. Foram trocados mais alguns olás e depois Kempt disse: "Somos 12, deu os seus nomes e em seguida disse: "Em nome de Deus, venham nos buscar." Phillips respondeu: "Coragem, só mais um pouco, nós vamos tirá-los daí." Kempt se arrastou para perto do grupo, abraçou Rushton que chorava, depois voltou para o cano, ouviu Loader dizer: "Diga a eles que precisamos de água." O Dr. Burden, que tinha estado preenchendo atestados de óbitos, imediatamente tentou fazer descer água pelo cano. Primeiro tentaram uma mangueira de borracha, mas ela dobrou. Em seguida tentaram um tubo de cobre, mas era curto demais. E mandaram vir mais da superfície. E, em conjunto, os outros continuavam abrindo o túnel para conseguir chegar até os 12 homens. Às 6 horas da tarde da quarta-feira, 6 dias depois do abalo, o tubo de cobre desceu pelo cano e alcançou as mãos de Kempt, e por ele desceu água. Um dos homens disse a Rushton:
Dê graças a Deus por nós. Rushton então ergueu a lata para o céu e disse: Meu Deus, nós te agradecemos pelo cano e pela água abençoada que vem por ele. Após a água, mandaram também pelo cano café, e eles se puseram a esperar até que o túnel fosse rompido. Cada minuto parecia um ano inteiro. Kempt rogava, dizendo para si: agora estamos tão perto, por favor, não permita que haja um outro abalo. Às 2h25 da madrugada de quinta-feira, os salvadores romperam os últimos centímetros de carvão e arrastavam-se até onde estavam os homens. Dr. Burden examinou rapidamente todos eles, disse-lhes para protegerem os olhos contra a luz da superfície, cobrindo com uma toalha o rosto, e começou a colocar os homens nas macas de rede de arame. Tão suavemente quanto possível, arrastaram as macas pelo estreito túnel e foram colocando-os nos vagonetes. Quando se aproximavam da superfície, um deles perguntou: que barulho todo é esse lá em cima? E eles disseram: é a população aplaudindo vocês. E ele, brincalhão, disse: oh, que bom, pensei que fossem os cobradores que estavam nos esperando. Poucos acreditavam que pudesse haver outros sobreviventes na mina arruinada, mas depois de encontrarem aqueles 12, aprenderam a esperar qualquer coisa. Johnny Calder sentiu então uma íntima certeza que encontrariam outras pessoas vivas. Assim, uma equipe de 30 homens começou imediatamente a romper o caminho da parede acima para o nível 3.840 metros e em 48 horas abriram um túnel de quase 90 metros. E às 4 da manhã de sábado, um dos cavadores voltou para informar emocionado que podiam ver um homem e que estava vivo. Os escavadores trabalhavam furiosamente para romper o entulho e o madeiramento quebrado, escorando o corredor à medida que avançavam para chegarem à vítima inconsciente, mas ele ainda respirava. Rapidamente foi levado para a superfície e dentro de 1 hora haviam rompido até a zona que fora menos atingida pelo abalo. Que foi que eu lhes disse? Exclamou Calder, quando suas lâmpadas iluminaram mais 6 homens adormecidos. Um dos sobreviventes disse que as luzes pareciam anjos vindos do céu. Às 9h15 da manhã de sábado, depois de 8 dias dentro da mina, os 6 homens chegaram à superfície e se depararam com uma multidão e com aclamações das centenas de pessoas que acompanhavam emocionadas o salvamento. Era como se aqueles 6 homens pertencessem a todas aquelas famílias, disse o prefeito de Roy. Essa frase do prefeito expressou o sentimento que todo mundo experimentou. A tragédia de Spring Hill tinha atraído 40 mil telegramas e cartas e quase 2 milhões de dólares em contribuições. O dinheiro chegou em forma de moedinhas enviadas por crianças, num cheque de 100 mil dólares de uma empresa e num donativo liberal do Papa João XXIII. Foi coletado por estudantes de universidades, por clubes de danças populares, por lutadores profissionais, por grupos paroquianos e musicais, um clube de cavalos de corrida, jornais. Os 400 homens, aproximadamente, que arriscaram suas vidas para salvar os mineiros soterrados, receberam medalhas da Real Sociedade Humanitária do Canadá, sendo a primeira vez que essa condecoração foi conferida a um grupo. Os mesmos também receberam a medalha de ouro especial da Carnegie Hero Fund Commission, sendo a segunda vez que um grupo recebia essa distinção. A primeira vez foi concedida aos heróis do naufrágio do Titanic. O abalo deixou uma grande mágoa em Spring Hill, mas também deixou grandes lições. Ensinou 7 mil habitantes da cidade que a fé e a determinação em um objetivo podem transformar homens dados como mortos em seres humanos vivos e risonhos, e que em época de sofrimento o mundo está sim cheio de irmãos. Para o mundo, a lição de Spring Hill foi expressa pelo primeiro-ministro do Canadá, John Diefenbaker. Depois de ouvir os detalhes da milagrosa operação de salvamento, ele disse simplesmente: a coragem compensou. Esse grande acontecimento não foi o pior desastre de mineração do mundo.
Mas a colisão de Spring Hill atraiu ampla atenção, porque a Canadian Broadcast Corporation transmitiu imagens do drama que se desenrolava, tornando-o o primeiro grande acidente a obter cobertura internacional na TV ao vivo. As operações em Spring Hill foram encerradas após o desastre de 1958, devastando a comunidade e deixando algumas das minas de carvão mais profundas do mundo cheias de água. Mas, mais tarde, as minas inundadas seriam usadas para fornecer uma fonte útil de energia geotérmica para as indústrias locais. E aqui, pessoal, chegamos ao fim de mais uma história. E que história, né, pessoal? Muito emocionante. Essa história é do livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo, que é um livro de 1965, um ajuntado de histórias publicadas na revista Reader's Digest. É de lá que eu estou trazendo as nossas histórias uma por semana, toda terça tem vídeo novo. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, compartilhem, deem essa força aqui pro canal. E eu vou ficando por aqui. Semana que vem, o que será que eu vou trazer para vocês? Um beijo a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.